Olá, paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos outra vez. Mais uma semana, 4 episódios que estaremos juntos. Eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos no seu Aprenda Mais. E nessa temporada nós vamos falar sobre a nutrição e a Bíblia, um assunto muito importante. Afinal de contas, Deus nos deu paladar, olfato, nos deu visão, nos deu até audição, aquela zoadinha da fritura, aquele barulhinho do refrigerante abrindo, da água com gás. Isso tudo chama atenção, não chama? Então Deus realmente preparou o homem para se alimentar. Mas temos regras, sim, temos regras e devemos segui-las. E como você já sabe, você no Aprenda Mais tem uma faculdade em pequenas doses. E então, você já está inscrito em nosso canal? Já? Você está de parabéns. Não? Por quê? Faz isso aí agora. Yes! 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 O objetivo do Aprenda Mais é te proporcionar um realinhamento espiritual e moral também. E você já sabe, não tire nenhuma conclusão antes de chegar até o último episódio. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é te ajudar a fazer sempre as melhores escolhas. Falar sobre alimentação é algo, sim, muito fácil. Porém, quando a gente traz ela para o contexto bíblico, nós temos que ter cuidados. Cuidado para não pegar um texto fora do contexto e dar margem a uma heresia. É isso que muito acontece no meio evangélico. Então, nós vamos procurar dentro da Bíblia os versículos que falam a esse respeito, considerando a época que estamos vivendo, a cultura que nós estamos e lembrando, nós somos parte da Igreja de Cristo. E isso no meio cristão gera polêmica, onde não deveria acontecer. Vamos começar lendo Levíticos, capítulo 11, versos de 45 a 47, que diz: Porque eu sou Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. A grande questão é, nesse capítulo 11, eu só li 3 versículos, mas você deverá ler todos, e você vai ver que existe uma lista enorme daquilo que pode e daquilo que não se pode comer. Mas será que isso é válido ainda para os dias de hoje? Será que os cristãos que estão seguindo à risca essa palavra, eles estão certos? Ou eles estão errados? Antes da gente tirar qualquer conclusão, vamos ler no livro de Marcos, capítulo 7, versículo de 18 a 20, que diz: Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. E então, depois de ler lá em Levítico, e ler agora em Marcos 7, o que Jesus falou, será que ainda tem dúvidas? Mas fique tranquilo, nós não estamos aqui com o objetivo de julgar quem está certo e quem está errado. O papel do Aprenda Mais é lhe ensinar e te dar opções dentro da Bíblia para que você tome a decisão correta segundo o Espírito Santo de Deus. Mas falar sobre alimentação, apesar de todos nós entendermos de alimento, não é tão simples assim. Na realidade, a nutrição é uma área acadêmica, é uma ciência e como tal deve ser seguida de maneira profissional. E para isso, nós vamos ter durante esta semana uma profissional, uma nutricionista formada e experiente para nos ajudar a entender como a alimentação ela influencia o nosso físico, o nosso psicológico e especialmente o nosso espiritual. A Bíblia tem tudo a ver com nutrição e com saúde.
De maneira prévia, eu posso lhe afirmar que a Bíblia, ela sim, aconselha para que tenhamos uma alimentação equilibrada. E isso é muito importante. Posso afirmar também que o crente pode comer sim aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, contanto que sejam respeitadas as regras da própria nutrição, do próprio corpo. Afinal de contas, a salvação não depende do que você come, irmão. Que isso fique claro. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos a certeza que os alimentos todos foram criados por Deus. O inimigo de Deus não criou coisa alguma além do pecado, da mentira. Então, tudo que Deus fez é bom, a Bíblia afirma. Então, os animais, os vegetais, tudo isso nos serve de alimento. E Deus nos deu o paladar, volto a dizer. Se Ele nos deu o paladar, é porque a gente tem que comer. E comer coisas boas, gostosas e nutritivas. Mas tem algo que eu quero colocar você para já ir pensando. Será que o homem foi criado para ser vegetariano? Será que houve uma época em que o homem só comia realmente vegetais? Isso tem na Bíblia? E quando será então que o homem passou a comer carne? Essas respostas vocês terão durante toda essa semana, fica ligado. No Antigo Testamento, Deus deu algumas regras para o povo, para uma nação, para um grupo de pessoas selecionadas pelo próprio Deus para servir de exemplo. E ali em Levítico 11, Deus deixou bem claro a separação entre o puro e o impuro. E dessa forma, Ele queria mostrar a todas as demais nações como deveriam se alimentar. Mas por que Deus fez isso? Tão somente porque Ele queria um povo especial e queria mostrar para os outros que os outros não conseguiriam? Ou porque o povo dele era super santo? Por que Deus fez isso? Nós precisamos entender isto e vamos entender nesta série. Eu vou listar para vocês somente alguns alimentos lá em Levítico 11 que Deus diz que não deveríamos comer. São eles: camelo, coelho, porco, águia, urubu, coruja, cegonha, morcego, rato, lagartixa. Eu sei que você vai dizer, mas ninguém come essas coisas. Bom, eu como carne de porco. Eu conheço pessoas que comem coelho. Então, será que nós estamos errados? Por que Deus falou isso? Agora, eu te garanto que o que Deus falou, Ele tem razão. Mas como você disse que Ele tem razão e acabou de afirmar que come carne de porco? Irmão. Porque na realidade, nós não devemos estar naquele pode, não pode, pode, não pode. Mas nós devemos entender por que Deus disse aquilo, quando disse aquilo, para quem disse aquilo. E então a gente tomar a atitude correta. Nós podemos entender que quando Deus deu essa lei, Ele estava com uma preocupação sanitarista. O que é isso? Ele estava com uma preocupação com a condição de vida, com a condição de armazenamento para a alimentação daquele povo. Se você não sabe, no deserto a temperatura chega durante o dia a bater em 50 graus Celsius. Durante a noite chega às vezes até 0, 1, mais 5. E eu te pergunto, como numa temperatura tão alta se conserva alimento? Naquela época, irmão, não existia geladeira, não existia freezer, não existia nem sequer caixa de isopor. Então, Deus, como um pai de amor, preocupado com as condições sanitárias, Ele foi dando alguns pontos para que o povo seguisse e não se contaminasse, não pela questão espiritual, mas principalmente pela questão nutricional com carne putreficada. Vale ressaltar que ainda hoje muitos estão seguindo essa lei ao pé da letra, baseado no Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é um livro, não é a Bíblia, mas é um livro da tradição judaica, onde tem ali os livros e comentários feitos por rabinos, segundo o que eles entenderam, e as pessoas ficam seguindo. Isto é religiosidade. Se você quer seguir, não há problema algum, pode seguir, mas também não critique quem não segue. E aí a gente fica querendo entender, peraí, qual a diferença entre um judeu e o cristão? Nós temos o mesmo Deus? Sim, temos. Mas a forma como Deus se apresentou ao judeu não é a mesma forma como Cristo se apresentou à igreja. Existe uma diferença. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele morreu por esta igreja e Ele deixou bem claro as regras para a igreja. Ele pegou todas aquelas regras e condensou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Durante essa semana, nós vamos discutir vários pontos, mas eu quero te perguntar uma coisa já. E aí, você come um sarapatel? Uma galinha ao molho pardo? Com uma muqueca de camarão? Você come cheeseburger? Gosta de sanduíches? Gosta? Come carne com queijo e lagosta? Você come estrogonofe? E carne suína? Um pernil? Uma costelinha? Uma linguiça? Uma calabresa? Não come? Come? Perceba, a verdade é que alguns, de forma radical, dizem: eu não como carne de porco, eu não como isso, eu não como aquilo. Mas você come cheeseburger, irmão? Ah, é? Tem carne, tem queijo? Deveria não comer também. Então nós vamos, durante essa semana, procurar entender melhor isso, porque todo radicalismo gera falta de entendimento e nós precisamos aprender mais todos os dias. Quero te fazer uma outra pergunta. Você crê que a forma com que nós nos alimentamos é uma maneira de adorar a Deus? Eu quero ler o seu comentário. Escreva aí, por favor. Quero te fazer uma outra pergunta. Você só alimenta o seu corpo? E a sua alma você alimenta? E o seu espírito você alimenta? Você já ouviu falar em que devemos alimentar sonhos? Eu quero entender melhor isso. E durante essa semana nós vamos compreender. A partir de amanhã nós vamos ter a participação da nutricionista. E ela vai falar de maneira tremenda como uma especialista na área. Você crê que o que você ouviu e o que você vai ouvir, com certeza, pode também interessar outras pessoas? Então eu quero te pedir que você compartilhe isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve ainda, agora. Mas se mantenha firme até o último episódio, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.